Boa noite a todos. É sempre um grande prazer, né? Estarmos nessa casa, com muita felicidade que retornamos aqui pelo convite e agradecemos, né, pelo convite da casa. Bom, em primeiro lugar, a título de conhecimento, né, nós vamos falar hoje, é a lição 25 da revista, tirada da Revista Espírita de dezembro de 1858. Lição essa que está no livro Um Tesouro Inestimável, no volume 2, que são compilamentos de algumas das publicações das revistas espíritas, né, dos primeiros, de alguns muitos anos ainda da doutrina, do início da doutrina dos espíritos. Foi uma compilação do Alessandro Viana Vieira de Paula. E esse item e essa psicografia, que foi, essa comunicação nos foi ditada pelo Bernardo Palisse, né, em dezembro de 1858. Ele vem nos falar sobre as flores. E é muito interessante porque ele nos coloca sobre toda a beleza que existem nas flores, as suas cores, as suas posições frente às adversidades que a natureza lhes impõe. E é claro que, no fundo de toda essa observação, ele nos coloca, né, a necessidade, eu diria que, em primeiro lugar, de compreender o amor do Criador para com essas criaturas tão singelas, de cores mil, né? Tão delicadas, tão diferentes uma das outras, e é tão importante a gente perceber que Deus, que o nosso Criador, tem todo esse carinho pelas suas criaturas, que Ele tem também por nós, que também somos criaturas desse Pai. Então, ele faz toda uma comparação e, ao mesmo tempo, ele também nos coloca uma forma para que possamos nos melhorar através dessa observação, desse cuidado, desse tato com as criaturas do nosso Pai. E, claro, como o título já diz, em especial nesse texto sobre as flores. Eu vou ler aqui uma parte do começo e a gente vai conversar sobre ela, que começa assim: as flores foram criadas no mundo como símbolos da beleza, da pureza e da esperança. Por que não imagina o homem que vê as corolas se abrirem todas as primaveras e as flores murcharem para se transformarem em frutos deliciosos, que sua vida também florirá para dar lugar a frutos eternos? Essas flores jamais perecerão, como não perece a mais frágil obra do Criador. Coragem, pois, homens que tombais no caminho, levantai como os lírios
após a tempestade, mais puros e radiosos. Como as flores, os ventos vos açoitam por todos os lados, vos derrubam e vos arrastam pela lama. Mas, quando o sol reaparece, vossas cabeças se erguem mais nobres e mais altivas. Ou seja, se o Criador deu a oportunidade para as plantas, para as flores tão delicadas se reerguerem após os vendavais, o que Ele não faz por nós, quando também nos reerguemos das nossas quedas? Quando elevamos o nosso olhar para Ele. Aí muitos dizem assim: mas eu não sei visualizar Deus, eu não sei falar com Deus, porque eu não vejo Deus, eu não sei como. E a resposta está aí. Deus está em nós e em tudo aquilo que Ele criou. Então, podemos falar com uma flor, com uma rosa, com uma árvore, com um rochedo, porque todos são representantes do nosso Pai. E todos fazem ligação direta com Ele. É o WhatsApp imediato. A gente passa ali o recadinho, ou em voz, e imediatamente o nosso Pai, os seus enviados para nos auxiliarem na nossa jornada, estarão atentos e escutarão e nos darão exatamente o que nós precisamos. Nem sempre é no momento exato o que nós gostaríamos, mas com certeza é exatamente do que precisamos. E num momento em que, por um lado, pelo menos eu e espero que todos vocês estejamos vendo muitos movimentos de amor, de união, de fraternidade, de igualdade, de doação para com o outro ou os outros, há também uma demonstração muito grande de uma parte da raiva, do rancor, da guerra, da maldade. Claro que tudo fruto da ignorância. Ignorância não intelectual, mas ignorância no saber, no entender para que viemos e para onde vamos. Por isso, Jesus, no alto do seu Calvário, ele disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Porque a maioria realmente não tem essa noção da grandiosidade que é ter o entendimento e o sentimento que recebemos de Deus cada vez que mais doamos os nossos sentimentos de amor.
É isso que nos faz brilhar, mesmo sem a roupa da moda, mesmo sem o batom mais vibrante, mesmo sem os novos cílios, enfim, até mesmo sem cabelos coloridos. Porque é o amor que traz a luz que cada um de nós tem em si. Por isso, as flores são vibrantes. Elas iluminam os ambientes aonde elas se encontram. Tudo fica mais belo, tudo fica mais suave. Porque, no máximo, elas usam os seus espinhos, as que a possuem, apenas para se defender, mas nunca para atacar. No texto, continua mais um parágrafo dizendo assim: amai, pois, as flores, elas são o emblema de vossa vida, e não temais corar por seres a elas comparados. É incrível, né? Que a maldade humana, ela acaba comparando a beleza e a sensibilidade das flores ao pejorativo para os homens mais delicados. Ah, essa é uma florzinha. E não sabem que, no fundo, para o nosso Pai, isso é um elogio, porque as flores são belas, são radiosas. E se alguém conseguir ser belo, bela, radiosa, como as flores, se sinta pleno de Deus em si. Uma outra coisa que eu queria retomar no parágrafo seguinte, que tinha me fugido, é quando ele diz que a vida também florirá para dar lugar aos frutos eternos. Essas flores jamais perecerão. Nós somos as flores eternas do plantio do nosso Pai. Nós não perecemos. O que cai para fecundar a terra, se transformando, é a nossa vestimenta corpórea. Agora nós seremos sempre suas eternas flores, se modificando de acordo com a terra em que seremos plantadas, para que, através das dificuldades, consigamos brotar com ainda mais força e vontade. Tende-as nos vossos jardins, nas vossas casas e até mesmo em vossos templos, pois que estarão bem em qualquer parte. Em todos os lugares, elas convidam a poesia, elevando a alma dos que as sabem compreender. Não foi nas flores que Deus manifestou todas as suas magnificências? De onde conhecereis as suaves cores com que o Criador alegrou a natureza, se não fossem as flores? Antes que o homem tivesse cavado as entranhas da terra para encontrar o rubi e o topázio, havia flores diante de si, e essa infinita variedade de matizes já o consolava da monotonia da crosta terrestre. Vejam que em tudo há um significado. As cores, as diferenças
E aí nós temos mais tanto a aprender. Porque nenhuma flor do Pai é feia. Elas apenas são diferentes. E nós, humanos, queremos ser todos iguais. Não aprendemos nada com as flores. Cada uma tem a sua particularidade. No miolo, nas pétalas, no caule, nas folhas. Não encontramos nenhuma delas idênticas no mesmo tipo de flor. Quem dera entre os variados tipos de flores. Por quê? Porque, mais uma vez, através dessa criatura maravilhosa e delicada, Deus nos mostra a grandeza de sermos cada um exatamente como somos. Precisamos entender que a diferença entre nós é que nos faz sermos únicos. Porque senão seríamos todos iguais, faríamos todos a mesma coisa e, na verdade, acabaríamos nem saindo do mesmo lugar. Nós precisamos que cada um tenha a sua função, cada um cumpra com o seu desígnio, olhando para si mesmo e vendo a beleza que é, do jeitinho que é, nas possibilidades que tem. Porque foi assim que fomos criados, únicos. Amai, pois, as flores, sereis mais puros e mais ternos. Sereis, talvez, mais crianças, mas crianças queridas por Deus. E vossas almas, simples e sem mácula, serão acessíveis a todo o seu amor, a toda a alegria com a qual Ele aquecerá os vossos corações. E é muito interessante porque no próximo parágrafo ele vem nos falar sobre o quão o homem quis modificar as flores, podando-as em hora errada, levando-as para lugares em que elas não estavam bem acomodadas, transformando a sua condição natural. Então ele diz assim: deixai que as árvores cresçam, que as flores se elevam ao máximo para atingirem aos céus. E se elas mesmas acharem necessário o repouso, elas irão abaixar a cabeça e irão descansar. Mas não transformem todas as plantas em, deixa eu me lembrar daqui do nome, montes de feno. Porque a gente chega em alguns jardins, é bonito também, né? Claro que o homem não fez isso com maldade, é uma maneira de tentar também criar coisas bonitas,
Mas às vezes a gente tem tudo num padrão, né? A árvore que poderia abrir frondosa, dar sombra, dar frutos, a gente vai podando, 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 faz dela tudo um monte de quadradinho verde. Aí aquelas que poderiam ser espigas fortes, mostrando que mesmo a mais fina delas pode inclinar com as turbulências, mas não cair, para nos mostrar que a mesma força podemos ter, também lá se vai o homem podando-lhe o cume, né? Para que não cresçam e não apareçam mais. Nós não estamos falando em plantas que podem fazer com que alguém corra risco, que possam pegar em fios elétricos, criar acidentes. É lógico, né, gente? A gente tem que ter o bom senso quando a gente fala nessas metáforas que não são ao mesmo tempo, porque também são uma realidade. Mas é preciso que nós aprendamos o significado de tudo que está ao nosso redor, porque nós costumamos clamar tanto, pedir tanto, né? Que Deus me ajude, que a minha vida está difícil, ai, me dá uma luz, me dá uma alegria, o mundo está muito difícil. E a gente tem tanta coisa ao nosso redor, mas a gente não observa. Ou a gente não cultiva. E há tanto que se pode fazer. Hoje mesmo a gente aprendeu uma coisa positiva. Nós não temos, a maioria de nós, pelo menos, creio eu, casas da qual como eu fui criada, com um quintal grande, que as flores contornavam todo o entorno do terreno, com a grama verde, onde se plantavam as roseiras. A maioria de nós moramos, se em casa, uma casa que quase já não tem mais terreno. Do contrário, em apartamentos, que a cada vez se apertam mais, né? Porém, já há muito trabalho desenvolvido de formas que nós consigamos ter nos nossos pequenos espaços, como ele sugere aqui, a nossa flor, a nossa luz, o nosso representante direto do nosso Criador. Porque tudo é possível, desde que nós entendamos a necessidade do cultivar o amor e, doando esse amor, recebendo muito mais amor. Desde a raiz escura que se consorcia a terra, como se fundem as cores até o vermelho escarlate da tulipa e da papoula, porque esses nomes rudes e bizarros, estudai tudo isso e notai as pétalas que saem umas das outras como gerações infinitas até o seu completo desabrochar sob a abóboda celeste. É assim que somos nós em cada vivência nossa. Uma pétala, outra pétala, que uma hora se abre sob o céu, fazendo a verdadeira comunhão com o nosso Pai. Então, é algo, para mim, muito lindo
porque eu particularmente adoro as plantas, adoro os animais, vejo vida e qualidade de cada um. E a gente poder olhar para eles ou elas e lembrar que ali tem a mão, a doação do nosso Criador para fazê-la de tal forma, tão belas, para que nós tenhamos o desfrute de podermos nos iluminar com todas as suas cores e formas, sem falar em aromas. Nenhum homem criou uma flor. Podem tê-las transformado, mas elas são todas obras únicas de um único Criador, o mesmo que nos criou. Que levemos esse espírito da beleza, da delicadeza para as nossas vidas, o desejo de brilharmos e iluminarmos e colorirmos a vida do outro como elas fazem em nossa vida, sem esquecermos de também levarmos a sua delicadeza, o seu silêncio, que escuta e cada vez dentro da sua vibração se abre mais, como se dissesse: vou abraçá-los. Então, meus irmãos, sem querer me alongar mais, esse é o desejo, que de hoje em diante, quem sabe, consigamos, porque o exercício é meu também, olhar para as criaturas, quaisquer uma delas, do nosso Pai, e percebermos a importância de cada uma e o recado que cada uma delas podem nos trazer. E de nós mesmos também. Minha gratidão à casa, minha boa noite a todos. Que a luz divina do Pai, que já está sobre todas as suas criaturas, possa ser vista pelos nossos olhos do coração. Que assim seja.